Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia. Estamos felizes por estar aqui na presença do Senhor, mais um momento para lermos a sua palavra, meditarmos nela e sermos instruídos pela palavra do Senhor. Bendito seja o nome dele, que nos deu graça e nos deu a oportunidade de viver mais um dia. Amém? Antes de iniciarmos o nosso devocional, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço a você, se inscreva no nosso canal. Temos vídeos todos os dias, vídeos de devocional, vídeos de salmos, palavra do Senhor. Eu creio que vai te ajudar, vai te edificar. Compartilha se você gostar esse vídeo, o nosso canal para outras pessoas, para que esse canal seja uma bênção na vida de outras pessoas e a palavra do Senhor possa chegar a muitos lares. Amém? Não esquece de deixar seu like, deixa o seu comentário, deixa o seu amém, diz aonde a palavra falou com você, se falou com você. Amém? Deus abençoe. Agora vamos ler a palavra do Senhor para nós meditarmos um pouco nela hoje. E o devocional de hoje eu vou ler Lucas, capítulo 18, a partir do primeiro versículo até o versículo 8. Amém? Se você tiver a Bíblia aí, pode pegar a Bíblia e vamos juntos meditar aqui. A palavra do Senhor diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele faz uma pergunta: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Nessa passagem aqui, Jesus conta essa parábola para nos mostrar o dever e o quão é importante orarmos e nunca desfalecermos, mesmo que aos nossos olhos esteja demorando para que a gente receba aquele pedido ou aquela bênção. Então Jesus começa a parábola falando o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus, em seu trajeto aqui na terra, nos seus 3 anos e meio de ministério, ele em todo o tempo nos deixou o exemplo de oração. O quanto é importante orarmos, o quanto é importante vivermos uma vida de oração e sempre estar orando ao Pai para que Ele nos ajude. Então Jesus, sendo o Filho de Deus, orou em todo o tempo. É um alerta para mim e para você que devemos estar sempre orando e nunca desfalecendo. Mesmo que às vezes as coisas estejam difíceis e aos nossos olhos a gente não vê solução, mas devemos continuar orando. Porque a nossa caminhada cristã com o Senhor Jesus é caminhando dia após dia. Todos os dias Ele renova as nossas forças, todos os dias Ele nos manda uma palavra, alguém nos dá um conforto, vamos nos revigorando e vamos caminhando. Não devemos parar, devemos sempre perseverar e sempre perseverar em oração, porque a oração nos nutre, nos ajuda, nos transforma, nos molda e tem benefícios para a nossa vida mesmo. A oração, ela não é melhor para Deus, ela faz bem para nós, faz bem para nossa alma. Tem muitos pesquisadores que já mostram e comprovam o quão
benefício é a pessoa orar. Então devemos caminhar com Jesus orando para o nosso próprio bem. Amém? E a parábola que ele fala é de um juiz, que tinha um juiz na cidade que ele não temia a Deus. Então ele não temia a Deus, ele também não temia os homens, ele não temia a ninguém. Ele se achava melhor porque ele era um homem influente, então ele não temia ninguém. Só que tinha uma viúva que estava precisando resolver uma causa na justiça, segundo a parábola que Jesus estava contando. E ela ficava o tempo todo pedindo para esse juiz: faz justiça na minha causa, eu preciso que você olhe para mim e faça justiça. E aquele juiz falou: não, eu não vou mexer com isso, eu não vou me importar, porque é uma simples viúva, eu não me importo com a causa dela. Só que a viúva insistia tanto, que chegou um tempo que ele falou assim, que aí até ele fala assim, que ele ia atender ela porque não aguentava mais, porque ela insistia demais. Quanto mais ele falava: não, depois eu vejo isso, passava, outro dia ela vinha de novo: faz justiça à minha causa, eu preciso de justiça. E aí o juiz, de tanto ela está pedindo, insistindo, ele resolveu a causa dela. Ele resolveu pegar a causa dela e fazer justiça para que ela não mais molestasse ele. Aí Jesus pega e nos fala assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Jesus fala assim: se o juiz, que ele era iníquo, como a Bíblia diz, não cria em Deus, não respeitava Deus e não cria em ninguém, não cria nos homens, se ele, sendo pecador, iníquo como ela, de tanto a viúva insistir, ele veio e fez e resolveu a causa dela. Aí ele nos faz uma pergunta: imagine Deus, que ele é justo, que a Bíblia chama Deus de justo juiz. Imagine ele, que não nos entregará aquilo que dia após dia estamos levando diante dele através da oração. É claro que Jesus fará isso. É claro que Deus olhará para nós. Aí no final ele fala: ainda que tardio, porque às vezes achamos que o tempo de Deus é diferente do nosso, e ele é mesmo. E às vezes a gente quer uma oração para agora, quer que seja respondida agora, mas não é o tempo. E Deus vem trabalhando na situação e em nós, para que nós, quando formos receber o que pedimos, estejamos preparados. Então a Bíblia diz assim: mesmo que às vezes achamos que Deus está demorando para nos atender, mas Ele não está demorando. Ele vai chegar no tempo certo, quando todas as situações estiverem certas e quando nós estivermos preparados para receber. Porque não adianta nada Deus nos dar algo que pedimos e não estarmos preparados, não vamos saber fazer da maneira certa, não vamos ser gratos a Deus, porque quando nós recebemos algo que lutamos para receber, o sentimento de gratidão nos aflora. Quando pedimos algo a Deus e Deus trabalha em nós, nos moldando para que a gente venha receber aquilo, quando recebemos, glorificamos o nome do Senhor e contamos o testemunho. Por quê? Porque aquilo trabalhou em nós de uma forma que temos gratidão para com Deus e o nome dele é glorificado. Mas se Deus nos dá uma coisa do dia para a noite, nós esquecemos da gratidão, porque não nos custou preço nenhum. Então Deus, às vezes, aos nossos olhos demora, porque os nossos olhos nos enganam, mas não é que Ele está demorando, é porque Ele está nos preparando. Então, se você está orando hoje, está orando há 1 ano, há 2 anos, não desista, continue orando, porque se Deus é um justo juiz, Ele nos fará justiça no tempo certo, no momento certo, quando estivermos prontos, para que venhamos a reconhecer a grandeza do nome dele e reconhecer que tudo foi por ele, nada foi por nós, tudo foi por ele. Amém? Então, se está demorando para você receber alguma coisa, não descanse,
continue orando, continue buscando, porque um dia, a Bíblia fala que quanto mais você bate, um dia a porta abre. Então, se você está orando há muito tempo, não desfaleça. Às vezes, a nossa vitória e a nossa bênção está apenas uma oração de terminar, mas nos cansamos tanto, aí falamos, não, acho que Deus não vai nos ouvir e vou deixar para lá. E às vezes você precisava de mais uma oração e você desiste. Então, se está demorando para você, não desista, continue, porque a vitória virá para aqueles que perseverarem, aqueles que insistirem e não desanimarem. E o versículo 8, finalzinho dele, ele fala assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Temos que todos os dias renovar a nossa fé em Deus, a nossa confiança no Senhor. Porque muitas pessoas, durante a caminhada, têm deixado o Senhor, porque têm se desagradado com algumas coisas, mas que nós possamos todos os dias renovar as nossas forças, renovar a nossa fé e pedir: Deus, acrescenta-me fé, para que nós possamos, quando Jesus vier para nos buscar, que Ele possa encontrar em nós servos que estavam esperando, com esperança no coração e tendo fé de que a palavra dele vai se cumprir como todas têm se cumprido. Então devemos todos os dias colocar a nossa fé e esperança no Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Amém? Que o Senhor Jesus possa nos abençoar nesse dia e nos dar cada dia mais a força e a coragem para não desistirmos e continuarmos orando, perseverando, porque na hora certa e no momento certo o Senhor nos entregará a nossa bênção. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por esse devocional e por esse momento maravilhoso que passamos na presença dEle. Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, te agradecemos porque o Senhor fala conosco através da sua palavra. O Senhor nos molda, o Senhor nos ensina e o Senhor cada dia mais nos mostra que se perseverarmos, continuarmos buscando ao Senhor, o Senhor no momento certo nos ouvirá. E bendito seja o teu nome, porque o Senhor é um justo juiz que tem olhado as nossas orações, tem olhado o nosso clamor e no momento certo nos entregará a vitória. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fiel, a sua palavra é fiel e o Senhor a cumprirá no tempo certo. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, te dê um dia guiado pelo teu Espírito Santo. Amém? Não deixa de curtir, deixa o seu comentário, deixa o seu amém. Se essa palavra falou com você, se ela te ajudou, compartilha essa palavra com mais alguém e não esquece, se inscreve no nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe e viva cada dia mais o propósito do Senhor, que é falar o teu nome e pregar a tua palavra a todas as pessoas. Deus abençoe.